E a pergunta é, você sabe o que é glúten? Sabe o que é doença celíaca? Vem comigo que eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Oi gente, hoje eu tô aqui numa padaria que tem um conceito bem legal. Eles trabalham com fermentação natural. Eu vou aproveitar então essa pegada para falar um pouco sobre o glúten, sobre toda essa utopia e fobia que existe. O glúten é uma proteína encontrada no grão de trigo, no centeio, na cevada e na aveia por via de contaminação. E hoje em dia existe essa fobia, essa utopia contra o glúten, né? Não pode glúten na alimentação, corta para emagrecer, para não inchar. Mas quem são realmente essas pessoas que precisam evitar essa proteína? Existem, né, os grupos, que são as pessoas que têm doença celíaca e as que têm sensibilidade ao glúten. Mas o que é doença celíaca? Doença celíaca é uma doença autoimune em que o glúten, a proteína do glúten, dispara uma reação do próprio organismo contra o intestino. Vou tentar explicar de uma forma mais clínica o que acontece no organismo de uma pessoa celíaca quando ela ingere o glúten. Nas primeiras porções do intestino delgado, duodeno e jejum, há velocidades na parede do intestino que absorvem os nutrientes para a corrente sanguínea. Nas pessoas que têm essa doença celíaca é um pouco diferente. O que acontece? A pessoa celíaca consome o glúten, o seu sistema imune ele responde atacando o seu intestino. E aí o que acontece? Pode ter vários sintomas como diarreia crônica, constipação, vômitos, irritabilidade, entre outros, e também sintomas que podem, né, afetar a questão do bem-estar e da saúde intestinal da pessoa. E as pessoas que têm sensibilidade ao glúten são aquelas pessoas que quando consomem alimentos que contêm essa proteína, elas sentem um desconforto gástrico, elas têm dor no estômago, inchaço. Tem outro tipo de relação com o glúten, mas que tem que estar sempre acompanhado de um profissional, porque essa retirada também não pode ser brusca, já que quando a gente tira sem essa necessidade por completo, o nosso organismo pode parar de produzir a enzima que digere a proteína glúten. Então é muito importante ressaltar, gente, que não retirem glúten por conta própria. Procurem sempre um profissional para afirmar se você tem essa sensibilidade ou a doença celíaca. Então, por que eu falo que a gente tem que ficar muito atento sobre essa questão da proibição, que é sentimento de culpa que a pessoa também tem em relação a estar ingerindo aquele alimento. E isso muda muito a questão do comportamento que você tem com a comida. E aí pode criar aqueles pensamentos obsessivos de eu não posso, não posso, não posso. E aí quando a pessoa consome alguma coisa que contém essa proteína, ela desenvolve um episódio de exagero e até de compulsão. E é muito importante também, até para as pessoas que têm essa doença celíaca, procurar um profissional para saber como é que pode melhorar esse relacionamento. E agora eu vou entrar na cozinha para mostrar para vocês mais de perto a diferença entre essa fermentação natural, em que é um pão mais artesanal, para esses outros tipos de pães em que existem esses aditivos químicos, né? Então a gente vai falar hoje de comida de verdade e que não tem problema nenhum para você que não tem nem sensibilidade ou é celíaco, consumir o seu pãozinho ali no café da manhã ou no jantar, enfim, em algum contexto que você acha que é plausível e que é gostoso e que vai melhorar a sua relação com a comida. E eu tô aqui com o padeiro Pedro, e ele vai explicar bem direitinho como acontece cada passo e falando também um pouco sobre essa abordagem do glúten. No começo, a gente usa alguma coisa para contaminar a farinha, como caldo de cana, suco de abacaxi, e depois a gente vai pegando essas bactérias, que são milhares de bactérias boas, que acabam sendo probióticas, né? Então, sim, acaba sendo bom para a saúde, que ajuda no intestino. A gente usa esse fermento, que ele vai auxiliar na adição de sabor. Ele fica fermentando de um dia para o outro na câmara fria, junto com o pão. Aí isso vai tornar uma massa muito mais digestiva, porque essa longa fermentação quebra as cadeias de amido da massa, reduzindo o índice glicêmico e tornando mais digestiva. Tem um pouco da acidez também. Inclusive essa acidez do nosso fermento que auxilia na conservação. Os nossos pães não levam conservantes, mas eles duram em casa de 5 a 7 dias, justamente pela acidez do fermento. Ele tem um pH um pouquinho mais baixo, então já ajuda na conservação do pão. Chega a gente aqui falando isso assim, não quero glúten, não pode glúten. Essa semana mesmo uma cliente perguntou se a gente
vendia pão sem glúten e eu expliquei que não. A gente respeita o tempo do glúten, na verdade. Entendo. Porque tem muita gente que acha que glúten é um pozinho que a gente joga. Não sabe que glúten é uma reação da farinha com a água. São duas proteínas que estão presentes na farinha. Isso. Que são desenvolvidas quando a água entra em contato com a farinha. A gente vai trabalhar com pão, com glúten, mas respeitando o tempo do glúten. E as pessoas possam comer tranquilamente todo dia o pãozinho do café da Na manhã. verdade, eu há 2 anos não comia pão, porque eu achava que o pão vendido nas padarias e no mercado não agregava nada à minha saúde. Até que eu conheci a fermentação natural, comecei a fazer meus pães, agora como todo dia. Ah, legal. E eu emagreci comendo pão, todo dia. Perfeito, tá vendo? É disso aí que eu falo. E meu agradecimento aqui aos proprietários Pedro e Thaís, que receberam a gente de portas abertas. E pra você que ficou com água na boca em todo esse processo, a gente vai colocar o Instagram deles aqui embaixo. E espero que vocês tenham curtido o vídeo e até a próxima.